vai falar de saúde, mas um assunto que a gente sempre ouve falar nos telejornais. E acredito que você também, deve ter procurado mais informações. Nós vamos esclarecer agora sobre a varíola dos macacos, um tema que está sendo bastante abordado e é um vírus que infecta animais e raramente os humanos, encontrado principalmente na África Ocidental e Central. Mas casos fora do continente foram vistos na Europa, o que despertou aí um alerta na população. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o infectologista e diretor estadual de Vigilância em Saúde, Dr. Marco Aurélio, através de videochamada. Dr. Marco Aurélio, o que é essa varíola dos macacos? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Aqueline, boa tarde a todos. É importante, a gente entender que se tem um fato que a pandemia nos trouxe, é o aumento da velocidade dessas informações. Então, Sim. O sistema de vigilância epidemiológica está mais sensível. Então, o que acontece em qualquer lugar do mundo, rapidamente é notificado, é publicizado, e a população recebe essa informação. Então, essa varíola dos macacos, que aqui no Brasil a gente tem tentado não utilizar tanto mais varíola dos macacos e começar a utilizar mais o monkeypox, porque para evitar que a gente ache que está relacionado aos nossos primatas aqui não humanos, aos macacos, isso gere algum tipo de repercussão que as pessoas podem confundir, achar que eles estão transmitindo essa doença para a gente. Isso não é verdade aqui no meio, apesar de ser um vírus que circula entre primatas não humanos, lá no continente africano, ela é transmitida por roedores daquela região também, por esquilos, E o que tem chamado a atenção é esse aumento da área de transmissão. Ainda tem se investigado, o que é que de fato está levando essa maior transmissibilidade. Que tipo de público? A gente tem visto que é no público mais adulto, em algumas localidades as lesões foram mais em regiões genitais também, mas a grande transmissão dela é a transmissão pessoa a pessoa, a saliva, pelo contato com as lesões. E os sintomas, eles vão além das lesões que são visíveis? Sim. Eles trazem um sintoma sistêmico, quer dizer, aquelas sintomas que passam, que as pessoas sentem como febre alta, de início súbito, aquela febre que começa acima de 38,5, adenomegalias, que são os gânglios, que aumentam, principalmente daquela região onde está sendo acometida pelas lesões, e essas erupções cutâneas, essas lesões de pele que vão aparecendo sem ser nenhuma outra doença conhecida. Esse é o grande alerta que a gente tem. Porque claro que a gente tem a catapora, o herpes zoster, lesões de pele, a própria sífilis secundária, que podem apresentar essas lesões aqui no nosso meio. Então é importante, o alerta epidemiológico, a gente está nessa fase de alerta também. Hoje de manhã a gente teve uma reunião com o Ministério da Saúde, justamente para discutir isso, esse alerta, para a gente estar informando aos médicos também, para estarem atentos a isso, para, se por acaso chegar algum caso, o Brasil ainda não tem registro de nenhum caso, mas já são 160 notificados no mundo, então a gente tem que ficar em alerta mesmo. Quando fala em alerta, a gente já lembra do que passou. E existe a possibilidade dessa doença virar uma pandemia, doutor Marco Aurélio? Especialistas em varíola de macaco, em varíola não humana, eles acreditam que isso é um fenômeno bastante limitado, que não há essa possibilidade de você ter uma transmissão como a gente teve a transmissão da Covid-19. Porque inicialmente não se trata de nenhuma mutação diferente, nada que levasse a uma explosão de casos. E sim, os casos estão muito vinculados ali. Mas, de toda forma, esse alerta, quando a gente trabalha também com alerta epidemiológico, é para que, identificando um caso suspeito, saiba que a forma de transmissão é o contato pessoa a pessoa. Então, é fundamental o isolamento da pessoa enquanto ela se recupera. Então, o isolamento, o uso de máscara protege bastante, por isso que, principalmente para voos, tem sido recomendado, a OMS, a própria Anvisa, reforçou
essa necessidade de que as empresas continuem exigindo, né, o uso de máscara durante os voos, né, porque apesar de ter uma incidência ainda nos voos, mas às vezes as pessoas já estão relaxando, né, então é mais um motivo para nesse momento, né, principalmente quem está circulando e voando, voos internacionais Sim. e até nacionais, né, que mantenham o uso da máscara também. Manter esses cuidados, né? Doutor Marco, eu quero agradecer a participação e os esclarecimentos aqui em nosso programa, sempre muito importante. Na verdade, é fundamental destacar as informações para a população. A ideia é sempre de informar, conscientizar e nunca de causar pânico, né, doutor? Sim, claro, né? A gente precisa conhecer as coisas justamente para não ter medo, para saber enfrentá-las, né, da forma correta, escutando, né, sempre a ciência e o conhecimento. O que a gente vai? Nesse momento é isso, não temos casos no Brasil, mas estamos em alerta, né? Em alerta epidemiológico, observando, identificando, conversando com os profissionais de saúde para que fiquem alerta também. Se alguém identificar um caso suspeito, que notifique imediatamente para que as medidas de controle sejam feitas de forma imediata. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Marco Aurélio, pelos esclarecimentos.